sei que Ele cuida de mim. Eu preciso aprender a lançar toda ansiedade. Sei que Ele cuida de mim. Todo meu pecado e todo meu passado foram cravados lá na cruz. Toda minha culpa e todos os meus medos foram rasgados lá na cruz. Esquecendo o medo que ficou pra trás, corro para o alvo que é Cristo. Eu preciso confiar. Eu preciso me lançar nos seus braços de amor. Eu preciso confiar. Eu preciso me lançar nos seus braços de amor. Filho, eu te amei de tal maneira que entreguei meu próprio filho. É pra que ele cuide de ti. Ele pagou um alto preço se entregando e morrendo. Ele quer cuida de ti. Esquecer de tudo que ficou pra trás. Em meio à tua vergonha eu te chamo de filho. Você precisa confiar. Você precisa se lançar nos meus braços de amor. Você precisa confiar. Você precisa descansar nos meus braços de amor. Cuida de mim, de cuida de mim. Obrigamos, Jesus. Dê vontade entre nós. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus.
Aí. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Que bom, né, estarmos mais um domingo na casa do nosso Deus. Bom dia para que você que está aí nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Vamos juntos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versículo 17, o versículo da Reforma Protestante. Hoje um dia, né, muito especial para nós reformados, né, para nós protestantes, o dia em que nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. Romanos capítulo 1, aliás. Romanos capítulo 1, versículo de número 17. Vamos ler todos juntos, meus irmãos, esse versículo 17 de Romanos, capítulo 1, vamos lá? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Senhor Deus, nós te glorificamos, ó Pai, por esse dia. Te rendemos graças, ó Deus, porque podemos estar, ó Deus, na Tua casa. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde, porque o Senhor tem nos protegido, tem nos cuidado, ó Pai, tem zelado de nós. Nós queremos te pedir, ó Pai, que nesse instante o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, glorificar o Senhor, ó Pai, pelo movimento da Reforma Protestante. Ó Deus, nesse dia, 31 de outubro, nós comemoramos, ó Deus, o dia da Reforma. E nós queremos dizer, ó Pai, expressar ao Senhor que somos gratos, ó Deus, pela Reforma. Somos gratos, ó Deus, pelos reformadores, os primeiros precursores, ó Deus, da Reforma no nosso mundo. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos relembrar essa história e porque podemos fazer parte dela. Que nós possamos, ó Deus, nesse domingo, que não é nosso, é o dia do Senhor, que nós possamos, ó Deus, relembrar a respeito desses fatos, ó Deus, e alegrar os nossos corações a respeito deles. Que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, este versículo foi o versículo que Deus usou para que Lutero estivesse pensando a respeito de tudo que estava acontecendo, né, na Igreja Católica Romana no século XVI, no tempo, né, em que a Reforma começou. Lutero, ele começou a refletir a respeito do quão errado era, por exemplo, cobrar indulgências dos fiéis. O que eram as indulgências? As indulgências eram valores que as pessoas pagavam, né, às igrejas, para poder comprar o seu espaço no céu. E aí você pode pensar assim, puxa vida, mas como esse povo era inocente, né? Era ingênuo. Eles pensavam que podiam comprar um espaço do céu. Será que eles nunca leram a respeito de que Jesus veio a este mundo para dar a eles a vida eterna e garantir a eles o acesso ao céu, o acesso a Deus? Será que eles nunca leram a respeito disso? Não, eles nunca leram. Porque na época, antes da Reforma, a Bíblia não estava na sua mão. A Bíblia estava apenas na minha mão. Estava na mão do sacerdote. Estava na mão daquele que era o líder. Então o líder, ele utilizava do quê? Ele utilizava da palavra de Deus para tirar vantagem das pessoas, né? As pessoas, elas não liam a Bíblia como nós lemos hoje. Eles não tinham esse acesso. O acesso à palavra de Deus era muito restrito. Era apenas para os grandes sacerdotes da Igreja Católica, né? O povo em si não tinha acesso à palavra de Deus. E Lutero, né, como um ex-sacerdote, né, da Igreja Católica, ele começa então a ler a palavra de Deus e ele se depara com esse versículo, né? O justo viverá
por fé. E aí ele começa a refletir a respeito de quantas coisas, né, ele achava ali estranho dentro daquele sistema. E dentro dessa reflexão, né, ele decide então fazer as suas 95 teses, tão famosas, né, que a gente está cansado de ouvir a respeito delas, até mesmo na escola, né, a gente estuda na matéria de história a história, né, da reforma. E a gente vê então que ele prega essas 95 teses, né, com todos esses questionamentos que ele tinha a respeito do sistema que era colocado ali para as pessoas, não apenas, né, com relação às indulgências. As indulgências foi, né, a maior, digamos assim, a maior queixa, né, da reforma, mas haviam também outros questionamentos, né, que Lutero ele passa a fazer com relação à Igreja Católica. Mas a reforma, ela é interessante porque ela é um movimento que ela se inicia ali com Lutero, mas ela não para em Lutero, né? Várias pessoas após Lutero, vários reformadores começam a surgir em outros países da Europa, além da Alemanha, né? E a gente tem, por exemplo, Zwinglio, Calvino, né? E Calvino, né, é o reformador aí que Deus usa para que a gente tenha hoje o que nós chamamos de igreja presbiteriana, né? É a partir do calvinismo que surge a igreja presbiteriana, né? Então, a partir de Calvino é que as primeiras ideias protestantes chegam, né, às Américas, através, né, dos puritanos, que eram como os presbiterianos eram chamados, né, nas Américas, nos Estados Unidos. E aí, a partir de então, né, do presbiterianismo na América, temos, né, levantado por Deus Simonton, que é o missionário responsável por trazer o presbiterianismo, né, as ideias protestantes ao Brasil. Então Deus usa esses homens e tantas mulheres também, né, para que chegue a reforma até os nossos dias, para que a reforma chegue até nós. Então, nesses mais de 500 anos de reforma protestante, 504 anos hoje de reforma protestante, é possível dizer que o justo viverá por fé. E é graças, né, a Deus e graças ao movimento da reforma que hoje nós podemos compreender o que isso quer dizer. Porque se não fosse a reforma, né, talvez a gente não compreenderia até hoje o que isso quer dizer. Porque as Bíblias não estariam nas nossas mãos, elas estariam retidas ainda nas mãos dos sacerdotes, né? Mas alguém decidiu, né, romper com o sistema, questionar, né? Então, graças a Deus, graças a ele ter envolvido, né, o coração de Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, né, nós podemos hoje ler esse versículo: o justo viverá por fé, e saber o que ele significa para nós. E graças a Deus por isso. O grupo de louvor tem a oportunidade, eles estarão cantando um hino, né, que é da autoria desse reformador, do Calvino. E vamos nos colocar de pé para estarmos adorando ao nosso Deus.
nosso Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos amou de uma maneira muito especial. Nós te agradecemos por estar aqui na tua casa. Agradecemos, ó Pai, por irmãos valorosos que fez, ó Pai, que acontecesse a reforma para que existisse, ó Pai, a nossa igreja. E obrigada, Pai, pela vida deles, porque o Senhor abençoou de uma maneira muito especial e tem nos abençoado através deles, ó Pai. E muito obrigada, Pai, porque o Senhor é o nosso castelo forte. E o Senhor nós podemos confiar. Muito obrigada, Pai. E pedimos que o Senhor esteja abençoando grandemente a nossa escola dominical, para estarem estudando sobre a reforma, da tua palavra, que o Senhor possa estar, Deus, falando nos nossos corações e usando, ó Pai, teus servos para estar ensinando sobre o teu pecado. Obrigado pelo grupo, ó Pai, que louvou, porque o Senhor tem abençoado, ó Deus, e pedimos que o Senhor continue a abençoar, ó Pai, esse logo, para que cada dia, ó Pai, eles possam ter essa disposição de estar ensinando o louvor na tua casa. Muito obrigada, Pai, que a vida de sejam também nos seus corpos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Amém? Bem, queremos lembrar os irmãos que a partir de amanhã nós teremos a nossa semana de oração do mês de novembro. Acredite, novembro já é amanhã. Então, a partir das 18h30, todos os dias, de segunda até sexta, nós estaremos aqui reunidos para buscarmos o nosso Deus através da oração. Lembrando que a igreja que caminha é a igreja que anda de joelhos, é a igreja que ora, é a igreja que busca, né, exercer este meio de graça com muita intensidade, porque nós dependemos e carecemos da ação do Senhor. Próximo aviso. Bem, temos ali o cantinho teológico. Então, os irmãos, quando chegaram, né, viram que temos uma mesinha ali com alguns livros. Então, aí é uma atividade da nossa UCP, que está sendo inaugurado esse cantinho teológico hoje. Hoje, dia da Reforma Protestante, data apropriada para isto. O objetivo é proporcionar leitura de qualidade para os nossos pequeninos. Então, né, os pais aí devem orientar os seus filhos menores para que estejam pegando um livrinho lá para ler, né? Então, vai colocar o nome e depois vai devolver, depois da leitura. Então, é estimular uma boa leitura e principalmente conhecermos, né, as verdades, né, da palavra do nosso Deus que nos conduz a conhecer o Evangelho conforme ele está revelado nas Escrituras. Então, crianças, né, é a oportunidade de você ser incentivado à leitura, aprender a ler, que ainda está aí começando a ler, aprender a ler e também, ao mesmo tempo, ter uma leitura com qualidade. Próximo aviso. Ok. Tá bom. Então a barraquinha está aqui, né, para vocês tomar conhecimento, e a troca dos livros, né, sempre vai acontecer só no culto à noite. Lá embaixo, né, esse cantinho teológico ele vai ficar lá, na cobertura lá embaixo. Então aí procura a tia e faz a troca. Quando você terminar de ler o livro que você pegou, você já pode retirar outro. Devolve o que você pegou e retire outro. Bem, temos aí também a programação da UCP no próximo sábado, saída 14h, tarde no sítio do João Pedro, né? Levar lanche e roupa de banho. Então, e a programação aí, né, no sítio do João Pedro, né, da Iana e do Sidney. Então, estejamos aí, as nossas crianças organizando e os pais incentivando os seus filhos, né, a participarem da nossa UCP. Bem, o outro aviso é no próximo final de semana, temos aí a nossa conferência teológica, né? Líderes segundo o coração de Deus. Então vai acontecer na sexta e no sábado, presencialmente e também online. Então, novamente, quero incentivar aí a liderança da igreja, né, os presidentes, os departamentos,
que estejam fazendo a sua inscrição, seja online ou presencialmente indo a Rondonópolis para participar então da nossa primeira conferência teológica aí do nosso presbitério. A programação ela começa na sexta-feira à noite, às 19h30, a abertura é às 20 horas, e já com 2 palestras na sexta-feira, e no sábado teremos uma palestra de manhã, e depois do intervalo, e à tarde terá um momento de mesa redonda, de falar e conversar sobre o assunto. E por ocasião da conferência, haverá sorteio de livros, livros teológicos, livros para a instrução e edificação dos que forem participar presencialmente deste encontro, desta conferência. Mais algum aviso? Próximo domingo temos a nossa ceia, então durante a semana em oração estejamos nos preparando para assim participarmos da Santa Ceia no próximo domingo. Tem mais? Cada dia, quem quiser adquirir, falar com a Sandra e o diácono Rodrigo. Então, cada dia de Natal. Então, conforme já falamos, é uma maneira de você evangelizar e estar assim compartilhando da mensagem do Natal genuína. E temos aí ensaio já para o Natal, Novembro é amanhã, então Natal é dezembro, quando comemoramos. Então, quinta-feira, às 17 horas, crianças, ensaio para o Natal. Então, pais, enviem os seus filhos para que já participem do ensaio para o Natal na próxima quinta-feira, às 17 horas. Acabou? Então, vamos... Crianças, vocês podem separar, com a tia Laís e a sua equipe, Yasmin e Ruth, e os adultos aqui permanecerão com o missionário Mateus, tratando o tema da reforma. À noite, celebraremos no culto também essa data tão significativa e importante, quando nós falaremos sobre somente a fé, que é o ensino que Deus revelou a Lutero, para poder então estar sendo instrumento de Deus, para este mover de Deus, reconduzindo a sua igreja ao verdadeiro e genuíno evangelho, que havia se perdido na história, e que foi novamente redescoberto com o movimento da Reforma Protestante. Minha sala também, pode os nossos alunos se dirigir para ela. Que Deus assim nos abençoe. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém? Eu convido a amada igreja para que abra a palavra do Senhor no texto base da nossa aula nesta manhã. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 até o versículo de número 14. O tema da nossa aula hoje é uma pergunta. 31 de outubro, Halloween ou Reforma Protestante? Nós sabemos que é o dia da Reforma Protestante. Porém, existem alguns cristãos que ainda insistem em celebrar o Halloween neste dia. E a igreja tem um papel de não só condenar, mas também ensinar, à luz da palavra de Deus, o porquê nós cristãos não celebramos o Dia das Bruxas neste dia em que encontramos, dia 31 de outubro. Leamos, pois, o texto base da nossa aula, Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 até o versículo de número 14. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem, ok? Assim diz a palavra do Senhor: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, quem faz previsões, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, que faz contato com os mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança
diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus e eterno Pai, a tua palavra, ela acabou de ser lida nessa manhã. E nós cremos que a palavra do Senhor é a verdade absoluta, inerrante para a nossa vida. E pedimos ao Senhor que nesse instante possa nos iluminar com o teu Santo Espírito, para que possamos ter a compreensão, ó Pai, da tua palavra, e venhamos ter o discernimento que precisamos viver de acordo com a mesma, para que assim venhamos cumprir com o nosso propósito existencial de estarmos glorificando ao Senhor e tendo alegria no Senhor para todos sempre. Ó Deus, fale ao nosso coração, que possamos sair daqui edificados nesta manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dia 31 de outubro é um dia que tem diversas comemorações. Por exemplo, aqui no Brasil, alguns irmãos devem saber, nós temos uma comemoração em prol de um personagem do nosso folclore brasileiro, que é o dia do Saci Pererê. Foi uma lei montada em 2003, com o objetivo de tirar a influência norte-americana que os brasileiros têm de comemorar o Halloween. Entre os cristãos, nós temos a reforma protestante, conforme já foi bem dita na nossa superintendência. Nós celebramos a Deus pelo fato de termos a Bíblia em nossas mãos e pelo fato de que, ao termos a palavra de Deus, temos o discernimento do que é a vontade de Deus para nossas vidas e podemos viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na sua lei. Mas essa festa do Halloween, que significa o Dia das Bruxas, sempre nessa data, no dia 31 de outubro, ela tenta roubar a cena. Ela tenta ser o protagonista desse dia. E o nosso país é um país muito influenciado pela cultura norte-americana. E nós, brasileiros, insistimos muitas vezes em copiar dos nossos americanos muitas práticas que não são boas. As práticas boas da cultura norte-americana nós deixamos de lado, mas aquilo que não presta é aquilo que muitas vezes nós adotamos em nossa cultura. E o Brasil, então, por ser influenciado pela cultura norte-americana, se tornou uma terra fértil para a disseminação dessa ideia de que é preciso celebrar o Halloween, é preciso celebrar o Dia das Bruxas. E nós temos aí uma gama de filmes, de séries, desenhos animados, livros, literaturas que vão estar influenciando cada vez mais cada um de nós a sermos induzidos a comemorar essa data e a ver essa data como algo que é simplesmente uma expressão cultural que não tem nada a ver o cristão poder participar dessa festividade dos Dias das Bruxas. É nesse período que alguns pais que aqui estão presentes ficam um pouco aflitos, porque as escolas acabam organizando o Dia das Bruxas, acabam ornamentando todo o ambiente do colégio e acaba convidando as crianças e até mesmo os pais para que estejam indo para a escola caracterizados, vestidos de bruxas, fantasmas, para participar desse dia. Fora isso, nós temos aqueles amigos, vizinhos, que nos convidam. E nós, muitas vezes, nos sentimos pressionados, com medo de magoar o nosso próximo, por não poder participar dessa festa. E quando chega esse convite à nossa casa, ao nosso lar, nós temos que fazer a seguinte pergunta. E é uma pergunta bem reflexiva. É coerente um cristão participar do Dia das Bruxas? Nós sabemos que não, mas precisamos entender por que não é coerente um cristão participar do Halloween, mas sim celebrar a reforma protestante nesse dia. Portanto, meus irmãos, nesta manhã em nosso estudo, nós iremos mostrar, por meio de duas considerações, o porquê não é coerente nós estarmos celebrando o Halloween, nós estarmos celebrando o Dia das Bruxas. E a primeira consideração está ligada ao fato de que o Halloween é uma festa que tem origem pagã. É uma festa que a sua originalidade vem do paganismo. Existem diversas teorias sobre a origem do Halloween. E muitas delas são conspiracionistas. Mas o relato mais confiável é que o Halloween, o Dia das Bruxas, essa festa ela vem da junção de duas festas. Uma festa
pagã dos celtas, chamada Samhain, que a pronúncia certa é Samhain, e esse Samhain é um deus dos mortos, e de uma festa cristã, chamada All Hallows Eve, que significa a véspera do dia de todos os santos. Então, ela vem da mistura dessa festa cristã, que nós vamos entender daqui a pouco como que era feita, e dessa festa pagã do Samhain, que era realizada pelos celtas no passado. Vamos entender primeiro a festa pagã dos celtas. Bom, para os celtas que viviam ali na região da Irlanda, nas Ilhas Britânicas, viviam ali naquela região do Reino Unido, no passado, para eles, não existiam as demais estações do ano, como o outono e a primavera. Existiam apenas duas estações, o verão e o inverno. E no dia 31 de outubro, era o dia em que acontecia o Summer End, que é o fim do verão. Era uma transição do verão para o inverno. E nessa data, justamente nessa data, havia, segundo eles, um momento no mundo espiritual em que o véu que separa o mundo dos mortos e o mundo dos vivos ficava fino, possibilitando as pessoas de terem comunicação com os mortos, nesse dia 31 de outubro. E aí os druidas, que eram sacerdotes, bruxos da cultura celta, eles organizavam uma festa, eles organizavam um banquete com fogueira, para poder estar recebendo os seus ancestrais que morreram, que iriam vir nesse dia 31 de outubro. E eles faziam até mesmo sacrifícios humanos, em prol do Samhain, que é esse deus dos mortos, que nesse dia 31 de outubro, abria-se lá o véu, conforme já foi dito, e os mortos vinham, e havia alguns espíritos perturbadores, segundo o relato deles, que vinham também, para poder trazer dano à vida das pessoas, e para poder destruir as colheitas. E é por isso que muitos vão utilizar o quê? Máscaras, neste dia, para poder espantar esses espíritos malignos que vinham nessa festa, segundo a cultura celta. Ela acontecia no dia 31 de outubro, esse é o Samhain, esse é o Samhain, uma das festas que vai originar futuramente o Halloween. Só que o cristianismo vai chegar lá nas Ilhas Britânicas e vai mudar essa realidade. Os cristãos tinham uma festa que era chamada All Hallows Eve, que é a véspera de todos os santos. E como é que era essa festa? Era uma festa em que a igreja se reunia para poder homenagear os mártires. Então, os cristãos, diferente dos celtas, pagãos, eles não acreditavam que nesse dia os mártires, as almas dos mártires, voltavam. E tinha que preparar um banquete para poder então receber essas almas. E os celtas, quando não tinham condições de poder arrumar esse banquete e ter toda a alimentação necessária para poder receber essas almas, saíam de casa em casa pedindo alimento. Os cristãos não faziam isso. O que os cristãos faziam? Os cristãos faziam, eles se reuniam para orar, para fazer uma vigília, para poder agradecer a Deus pela vida de grandes homens e mulheres que dedicaram a sua vida em prol do Evangelho. Com isso, eles tinham essa prática antes do feriado do Dia de Todos os Santos, que era dia 13 de maio. E a Igreja Católica Apostólica Romana, no século IX, vai mudar do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro. Então, amanhã é considerado pela Igreja Católica o Dia de Todos os Santos. E com isso, a festa, que possivelmente era no dia 12 de maio, passou a ser no dia 31 de outubro. Então os cristãos, no dia 31 de outubro, se reuniam para agradecer a Deus pela vida, por exemplo, de Paulo, que foi um mártir em prol do Evangelho. Agradecer ao Senhor pela vida de Estevão e de muitos homens e mulheres que se dedicaram na obra do Senhor. Os missionários que chegaram nas Ilhas Britânicas e se depararam com a cultura dos celtas em comemorar o Samhain, pregam o Evangelho para eles, muitos são convertidos e eles dizem para os celtas, olha, Cristo venceu a morte, tanto na sua cruz, como também na sua ressurreição. E muitos desses celtas param de comemorar o Samhain, que era a festa pagã, e passa a festejar o All Hallows Eve, que é a véspera de Todos os Santos, que futuramente vai se tornar o Halloween. Acontece isso, acontece essa mudança no meio dos celtas. Porém, não foi uma mudança total, ainda havia muitos celtas
que estavam comemorando o Samhain, conforme estava impregnado na cultura deles. Aí entra o quê? A Igreja Católica e Apostólica Romana. No século IX, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela já tinha o quê? Intercessão pelos mortos e já tinha a doutrina do purgatório. O que eles fizeram? Eles deturparam o Hal Helosiv, a véspera de Todos os Santos. Eles distorceram o sentido dessa festa e cristianizaram o paganismo. Por quê? Porque no meio dos celtas, por mais que houvesse muitos que haviam se convertido ao cristianismo, ainda existia essa festa, essa comemoração, era muito popular. E a Igreja Católica Apostólica Romana, meus irmãos, ela é muito mais política do que religiosa. Então, os católicos romanos chegaram naquela região, por meio dos missionários, e misturaram as festas. Então pegaram o Samhain, que era a festa pagã, cristianizaram o Samhain, se tornou o Hal Helosiv, a véspera de Todos os Santos. Aí, em todo dia 31 de outubro, em vez da igreja se reunir para orar ao Senhor, para agradecer a Deus pelos crentes que dedicaram a sua vida em prol do Evangelho e morreram em prol do Evangelho, e que eles faziam? Ia na casa das pessoas pedir doce, e as pessoas davam doce, eles ofereciam uma oração pelos mortos para que Deus livrasse as almas dos mortos do purgatório. Veja a bagunça que virou. E aí na Idade Média, o que a Igreja Católica costumava fazer? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela instituiu um tribunal da Inquisição, aonde ela matava bruxos e feiticeiros. Existiam aqueles que mexiam com o paganismo e que recebiam essa sentença, a pena de morte. Mas também existia aqueles que mexiam com medicina, mexiam com ciência, e eram considerados como bruxos pela Igreja Católica Apostólica Romana, e foram mortos. Com o passar do tempo, tendo essa dissociação do Dia das Bruxas com a Igreja Católica, o Hal Helosiv, que é a véspera de Todos os Santos, se tornou o Halloween. E quem virou o protagonista em crítica à Igreja Católica? As bruxas. As bruxas e os feiticeiros. No século XIX, quando os irlandeses vão para os Estados Unidos, eles vão levar essa festa, a festa no Halloween. E quando chega nos Estados Unidos, a situação só piora. Porque aí vai ter a presença de abóboras iluminadas, simbolismo pagão, que daqui a pouco nós iremos compreender o porquê esse ser um simbolismo pecaminoso. A presença de bruxas caracterizadas, pessoas com vestimentas daquilo que é macabro. E nesse período, entre o século XIX até o século XX, vai surgir a terminologia treat or trick, que é gostosuras ou travessuras, conforme há lá nos Estados Unidos essa prática, aonde agora, em vez de pedir doce para orar pelos mortos que estão no purgatório, como a Igreja Católica fazia, pede doce. Se não der doce, tem travessura. Aqui no Brasil não tem essa prática, em nossa região, ela não é tão presente. Em outros locais do Brasil é uma prática marcante, com a influência maior da cultura norte-americana. Então, meus irmãos, nós podemos ver que a origem do Halloween é uma origem extremamente pagã. Uma mistura de duas festas, a festa dos celtas, o Samhain, e a festa, então, que era dos cristãos, que foi deturpada pela Igreja Católica Apostólica Romana, e depois ela ganhou, então, essa roupagem de ser o Dia das Bruxas, em crítica à própria Igreja Católica Apostólica Romana, e se tornou um dia em que Wiccas, do neopaganismo, até nos dias de hoje, fazem rituais, feiticeiros e toda sorte de bruxos também praticam aquilo que desagrada o nosso Deus, conforme está escrito aqui na palavra do Senhor. Porém, você pode me dizer o seguinte: mas o Halloween dos dias de hoje é diferente. Uma escola não chama os alunos para estarem lá caracterizados de bruxa, de fantasma, e com toda a ornamentação pronta, para poder fazer um ritual ali, invocando os mortos. Vai acender uma fogueira, vai ter comunicação com os mortos. Isso não acontece de forma alguma. Realmente isso não acontece. Porém, a segunda consideração que devemos ter, do porquê não é coerente nós participarmos do Halloween, é o simbolismo pecaminoso que há nessa festa. Alguns cristãos utilizam do argumento:
se formos parar de comemorar algumas festividades que temos no nosso meio, nós temos que parar de comemorar o aniversário de casamento e data natalícia, até mesmo Natal. Porque ambas as festas têm uma origem pagã. É isso que eles usam, o argumento. Porém, o que acontece? No decorrer dos anos, o aniversário de casamento e da data natalícia, mudou-se o sentido. Nós colocamos o quê? Uma nova roupagem. Não é como era antes. Hoje, quando vamos comemorar o aniversário, nós celebramos a quem? A Deus. O Natal, por mais que no passado a data do dia 25 de dezembro era uma adoração a Deus Sol, hoje em dia nós celebramos o nascimento de Jesus. Sabemos que Jesus de fato não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas é o dia que nós separamos para poder honrar e glorificar a Deus pelo fato de que Cristo veio encarnado. Então essas festas, por mais que tiveram uma origem pagã, elas receberam um sentido cristão. Não há nenhum simbolismo pecaminoso nelas. Mas o Halloween não. O Halloween, ele é repleto de simbolismos que são pecaminosos, que batem de frente com aquilo que diz a palavra do nosso Deus. Nós temos aqui a imagem de uma abóbora iluminada. Simbolismo pagão. Na época dos celtas, o que eles faziam? Eles pegavam nabos, pegavam abóboras, recortavam essas abóboras e esses nabos e colocavam gordura humana, faziam o sacrifício humano, colocava gordura humana e utilizava como uma vela para espantar os espíritos perturbadores. É claro que hoje em dia, quando você vai numa festa de Halloween, você não vai encontrar dentro de uma abóbora uma gordura humana com uma espécie de vela ali acesa, uma lâmpada ali no máximo. Mas o simbolismo está ali presente. E muita gente não sabe. E é um simbolismo pecaminoso. A própria caracterização de bruxa, de bruxo, de feiticeiro, também é algo que é um simbolismo extremamente errôneo, pecaminoso e bate de frente com aquilo que diz a palavra do Senhor. De acordo com o texto base que nós lemos aqui nessa manhã. E eu peço que um dos irmãos, por favor, leia novamente aí Deuteronômio capítulo 18, do versículo 10 até o versículo 12. Deuteronômio 18, 10 ao 12. Agora, olha o que diz o versículo 12. Todas essas coisas são o quê? Abominação a quem? Então, meus irmãos, nós não devemos brincar com aquilo que Deus abomina. Por isso que não é coerente eu e você participarmos do Halloween. E é inadmissível fazer Halloween gospel. Tem igrejas que ainda insistem nisso. Com o pretexto de que estamos fazendo aqui um evento evangelístico. Evento evangelístico. Está lá os adolescentes todos aproveitando a festa do Halloween. É incoerente você juntar Dia das Bruxas, bruxa, algo que para Deus é abominação. Dia das Bruxas, gospel. Não cabe na mesma palavra. É igual tentar juntar água e óleo. Não junta as duas coisas. Não vai haver essa junção. Por isso que não é coerente nós participarmos. A própria festa, o nome da festa, Halloween, Dia das Bruxas, já é antibíblico. Já é incoerente para nós. E é uma festa que ainda contém esses simbolismos. Simbolismos do paganismo. Fora que é uma festa que celebra a morte, que celebra o mal. Inclusive traz a característica do mal como algo bom, né? E muitos, de alguma maneira, acabam se maravilhando diante da possibilidade de participar do Halloween e se orgulham até mesmo das caracterizações que fazem, né? Que são simbolismos pecaminosos que não honram e que não agradam o Senhor nosso Deus. E é por conta
desses simbolismos que o Halloween representa, simbolismos que estão ligados à bruxaria, à feitiçaria, que o Senhor, Ele puniu o povo de Deus no passado. Eu peço que um dos irmãos estejam lendo segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 16 ao versículo 18. Deram-se a prática de adivinhações e criam em agouros e venderam para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Então, meus irmãos, nós podemos ver o seguinte, que muitas vezes pessoas estão brincando com aquilo que é sério. Estão brincando com aquilo que Deus abomina. E nós, como cristãos, não é coerente da nossa parte participarmos de Halloween. Se você participou algum dia, não é o fim do mundo. Já participei também. Não sabia. Ficava até animado, feliz, quando chegava a época do dia 31 de outubro. Porém, Deus é fiel para conosco e Deus nos orienta. E à luz da palavra do Senhor, nós podemos nos libertar de práticas, de festividades que não agradam, não honram o nosso Deus. E o Halloween é esse tipo de festividade. Já vimos que tem uma origem do paganismo, junção de duas festas, e vimos que ainda mantém simbologias do paganismo presentes nessa festividade. Com isso, meus irmãos, qual é o papel da igreja? O papel da igreja, como eu disse no início, não é apenas condenar, mas também ensinar, avaliar e refletir à luz da palavra do nosso Deus. Então, de acordo com essas considerações, já podemos testificar que não é coerente para nós participarmos do Halloween. Agora, a igreja, ela precisa ter um discernimento que o dia 31 de outubro nós devemos celebrar a Reforma Protestante. Mas, por algumas pessoas comemorar o dia do Halloween, não significa que esse dia é o dia que o diabo vai estar mais poderoso. Tem gente que trata o 31 de outubro com uma certa superstição. Opa, dia das bruxas. É igual que os caretas em Guiratinga. Saem os caretas, as pessoas, os demônios estão soltos, fecha a porta da casa. E não é isso. O que o apóstolo Pedro diz lá na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, verso 8. Alguém leia, por favor. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão ruge, procurando alguém para devorar. Então, o diabo anda o quê? Ao nosso derredor. Qualquer dia é um bom dia para o diabo poder nos oprimir. Não é porque é dia 31 de outubro que as pessoas estão comemorando o Dia das Bruxas, que os demônios estão mais fortes, mais poderosos. Não é isso. E nós não devemos temer o diabo. E nem bruxas e nem fantasmas. O que nós devemos temer é a ira do nosso Deus. E Deus é um Deus irado contra o pecado. Olha que diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31. Então, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O contexto é de vingança. Então, Deus, Ele estabelece a vingança, Ele é o nosso vingador. Mas pode ser aplicado muito bem ao fato de que estar diante de um Deus irado é algo terrível. E Deus é um Deus justo. Então, antes de nós temermos o diabo, nós temos que temer a quem? A Deus, que é irado contra o pecado. E até é algo que nós precisamos ter entendimento, meus irmãos, que as pessoas mesmo dizem, no inferno, a pessoa está lá no inferno, o diabo está espetando a pessoa lá no inferno, está passando por maus bocados, que o diabo está manifestando o mal. Não. Lá no inferno, o diabo também está passando por maus bocados.
porque o inferno é o local onde está a presença da ira de Deus. A justiça de Deus está sendo manifesta ali no inferno. Por isso, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Um Deus irado contra o pecado. Ao mesmo tempo, esse Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos perdoa, é um Deus que nos orienta, para que nós não venhamos provocar Ele a ira. Com isso, meus irmãos, nós precisamos entender que existem limites que nós devemos respeitar na nossa caminhada cristã. E eu convido os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 19 até o versículo de número 31. Nós temos aqui uma passagem em que o apóstolo Paulo, ele trata a respeito da nossa liberdade, a nossa liberdade em Cristo e dos limites que nós temos. Toda liberdade contém limites, contém regras. Liberdade absoluta, sem limites, sem regras, não é liberdade, mas sim libertinagem, é pretexto para pecar, é pretexto para poder desonrar o nosso Deus. Peço que um dos irmãos, por favor, leia 1 Coríntios 10, do versículo 19 até o versículo 23. Versículo 31, segredo para a nossa vida. Tudo o que formos fazer deve ser o quê? Para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, então vou pensar duas vezes antes de estar numa festividade que simboliza algo pecaminoso e que é abominação ao nosso Deus. Então, por amor a Deus, eu não vou. E não só por amor a Deus, mas por amor ao meu irmão também. Porque eu posso o quê? Escandalizar o meu irmão. Escandalizar o meu próximo. E nós temos que manter o quê? A unidade cristã. Então nós temos que pensar muito bem nisso. Por isso o cristianismo, ele não é egoísta. O cristianismo, ele te faz pensar. Não só em si mesmo, mas pensar em Deus e pensar também no seu próximo. E quando você faz isso, você vive para a glória do nosso Deus. Conforme está escrito aqui no versículo de número 31. Porque existem locais, meus irmãos, por exemplo, que o Halloween não contém essas simbologias. Como tem a abóbora com a iluminação dentro. Não contém as vestimentas de bruxas. Muitos se vestem de super-heróis. Como uma festa fantasia, sai pedindo doce e travessuras. Mas isso depende muito do quê? Do contexto cultural em que a pessoa está inserida. Mas também, volto a dizer, é incoerente por conta do nome da festa, Halloween. Então, é preciso modificar essa nomenclatura para que haja uma participação. Contudo, em um contexto em que vai causar escândalo para os irmãos, nós temos que, por amor aos irmãos e por amor ao nosso Deus, nos abster e não participar desse tipo de festividade. Porque aí estaremos desonrando o nosso Deus, estaremos pecando
contra o Senhor, por mais que seja uma festa adaptada, e pode ser feita, mas em vez de ser no dia 31 de outubro, faz em outra data. Muda o nome. Nenhum problema algum se você faz uma festa fantasia. Já participei de algumas festas da fantasia, aqui mesmo na igreja, mas em outras datas. E ninguém caracterizado de bruxo, nem nada. Heróis, super-heróis, que estavam caracterizados de filmes que estiveram vindo para cá, para a igreja, em programação de adolescentes. Então, nós temos que ter consciência dessa passagem bíblica, em que Paulo está trazendo essas orientações para nós, e temos o discernimento que a chave aqui é o versículo 31. É fazer tudo para honrar e glorificar o nosso Deus. E também, meus irmãos, nós devemos ter consciência que nós somos o quê? Povo de Deus. E o povo de Deus é separado para Deus. Com isso, nós precisamos seguir o exemplo de Daniel e seus amigos, que na Babilônia não se contaminaram com o quê? Com as finas iguarias, mas estiveram sendo fiéis ao Senhor. E assim podemos viver o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 11. Eu peço que um dos irmãos, por favor, leia essa passagem. Efésios 5, versículo 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, antes, porém, nós temos o quê? Reprovar as obras das trevas. É essa a nossa função. E olha o que Paulo fala a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, no verso 19. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 19. Então, se eu e você professamos o nome do Senhor, o que nós devemos fazer? Nos afastar da injustiça. É essa a nossa função. É isso que diz a palavra de Deus. Agora, meus irmãos, nós precisamos também estarmos abertos ao diálogo e aproveitarmos a oportunidade que essa festividade nos concede de evangelizar. Não estou falando que você deve se vestir de bruxo ou de bruxa, de fantasma, e ir lá no Halloween e abrir a Bíblia, subir em cima de um caixote e pregar a palavra para todo mundo que está lá. Não é isso. Mas pessoas vão te procurar. E aí, 31 de outubro está chegando. É o dia das bruxas. E você pode aproveitar essa oportunidade para falar a respeito da palavra de Deus. E falar que há um Cristo que venceu a morte. Porque o Halloween é a festa que celebra a morte. Mas Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. E sobre doces, a vida com Cristo, ela pode ser saborosa. Ela pode ser doce para toda a nossa eternidade. Então, nós temos que ter o discernimento que é preciso aproveitar as oportunidades que nos são dadas pela cultura, para que nós venhamos pregar a palavra de Deus. Isso não significa que nós iremos participar, mas que no diálogo aberto, podemos evangelizar, podemos anunciar a palavra do Senhor e podemos aplicar esses princípios em nossas vidas, princípios das Escrituras Sagradas. Em último lugar, devemos celebrar o dia 31 de outubro. E o que celebramos? O dia do Saci? Somos brasileiros, somos patriotas, então vamos se vestir de Saci e vir para a igreja. Não é isso. Dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. É o dia que, conforme foi dito na Superintendência, Martinho Lutero fixou as 95 teses na abadia de Wittenberg e condenou práticas como purgatório. Lembra da festa? Raul Hallows Eve? Pedia o doce, dava o doce, orava pela alma que estava no purgatório. Lutero escreve contra o purgatório, contra a intercessão por mortos. Lutero fala ao Papa: Papa, se você tem um poder sobre o purgatório, liberte as almas que estão lá de graça. Fica claro, né? Porque ele foi excomungado da Igreja Católica Apostólica Romana, anos depois em que ele deu o pontapé inicial para a Reforma Protestante. Esse dia é o dia de nós celebrarmos a Deus, porque nós temos a Bíblia em nossas mãos. Nós temos as Escrituras. Nós podemos ler a palavra de Deus, e somente a Escritura
é autoridade e não a tradição da igreja. Somente Cristo é autoridade sobre a igreja e não o Papa. Somente a graça, a salvação é pela graça e não por obras. Somente pela fé nós temos a justificação. Somente a Deus nós devemos glorificar e honrar. Somente a Deus pertence a glória. Então essas 5 solas, esses 5 aspectos, se fazem presentes nas 95 teses. No ensino que Lutero trouxe, protestando contra a Igreja Católica Apostólica Romana. E como nós aprendemos no ano passado, a reforma, ela não se limitou a Lutero. Houve outros homens que foram levantados por Deus para estarem apoiando esse movimento, como Zwinglio na Suíça, João Calvino, John Knox, Teodoro de Beza, entre outros reformadores, até pré-reformadores também, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo, homens levantados por Deus, usados pelo Senhor, que tiveram coragem de confrontar um sistema corrupto, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, e hoje estamos aqui, com a palavra de Deus em nossas mãos. Então nós temos que celebrar este marco histórico, a Reforma Protestante. Essa sim é a celebração coerente para nós, cristãos, presbiterianos, reformados, servos do Senhor. E com isso, nós devemos ficar com a frase de Lutero: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado. Então, as Escrituras é a palavra de Deus, é a verdade absoluta, é a vontade perceptível do Senhor. E graças ao trabalho desses homens, usados por Deus, que nós temos hoje as Escrituras em nossas mãos. Concluindo, meus irmãos, hoje nós compreendemos que não é coerente um cristão celebrar o Halloween, não só por conta da sua origem pagã, mas por conta também do simbolismo pecaminoso que se faz presente nessa festa até os dias de hoje. Ela não teve o seu significado mudado e alterado. Continua tendo ainda simbolismos que batem de frente com a palavra do Senhor nosso Deus. Qual é o papel da igreja? Ensinar, refletir, avaliar à luz das Escrituras. Trazer um ensino bíblico do porquê não devemos participar dessa festa. E aproveitar a oportunidade em que se fala a respeito de morte para falar que o nosso Senhor Jesus, ele venceu a morte. E nós não celebramos a morte. Nós celebramos a vida que temos em Cristo Jesus. Celebramos o fato de que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E apesar das dificuldades que temos aqui nessa terra, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Então, dia 31 de outubro é o dia de celebrarmos a Reforma Protestante. Esta é a festa cristã. Não celebre o dia do Saci e nem celebre o Halloween. Celebre o Senhor nosso Deus, celebre a vida, celebre a reforma e honre a Deus e seja grato a Deus, porque Ele tem usado seus servos e as suas servas para pregar a palavra do Senhor até o dia de hoje. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer porque nesta manhã o Senhor falou o nosso coração. O Senhor nos orientou, ó Deus, que nós, como cristãos, não podemos participar de uma festividade que contém símbolos que desagradam ao Senhor. Não podemos brincar com aquilo que o Senhor abomina, ó Deus. Não podemos, ó Pai, ser coniventes com uma festa que celebra a morte, que celebra o mal. E nós, ó Pai, como cristãos, como filhos do Senhor, o nosso papel é celebrar a vida, é pregar a palavra do Senhor e é honrar ao Senhor. E assim, nessa data, do dia 31 de outubro, nós devemos celebrar a Reforma Protestante, meu Deus. Nós te agradecemos por esse marco histórico que beneficiou em muito a humanidade. Obrigado, ó Pai, pelo reencontro que o teu povo teve com a palavra do Senhor no século XVI. Obrigado, ó Pai, pela vida de Lutero, pela vida de Calvino, pela vida de muitos homens e mulheres que estiveram se dispondo a trabalhar, ó Pai, em prol da pregação do Evangelho. Até os dias de hoje, ó Deus, o Senhor tem levantado servos e servas do Senhor para continuar a pregar a Tua palavra. Que o Senhor capacite cada um desses. Que o Senhor, Pai, dê o sustento, dê a convicção da salvação a cada um. Que o Senhor conceda, ó Pai, a cada um de nós fidelidade
a tua palavra. Seja com as nossas vidas, meu Deus, aumente a nossa fé. E nos ajude, ó Pai, a abrirmos mão de desejos egoístas e pecaminosos por amor ao Senhor, por amor também ao nosso próximo. Seja com as nossas vidas, meu Deus. E que nós, ó Pai, possamos lutar a batalha espiritual revestidos com a armadura do Senhor, com a força do teu poder, resistindo ao diabo, fugindo, ó Pai, de todo tipo de impureza e não sendo conivente com este mundo que jaz do maligno, com esse sistema corrompido. Nós pertencemos ao reino dos céus. Nós temos um rei e o nome dele é Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, por essa manhã, por essa aula maravilhosa que tivemos. Nos leve para os nossos lares debaixo da graça e da proteção do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podem se assentar. Nossa escola bíblica dominical encerra por aqui. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Você que nos acompanhou pelas redes sociais. À noite teremos o culto às 18h30. O pastor vai trabalhar a temática da reforma, uma das solas, somente a fé, sola fide, a expressão em latim. Então você não pode perder a oportunidade de ter essa mensagem maravilhosa que será pregada no culto à noite. Se você não puder vir presencialmente, nos acompanhe por meio das redes sociais. Fique na graça e na paz do nosso Deus.